Sejam bem-vindos, pais e mães de adolescentes que estão entrando na puberdade. Até que enfim, que nós começamos a nossa semana Sexualidade se aprende em casa. Eu sou Lena Vilela, educadora em sexualidade e criadora do método Papo Firme. Nessa semana, eu vou trazer para você, que é mãe ou pai de filhos que estão na puberdade, como é que você pode trazer esse assunto da sexualidade no seu dia a dia, de uma forma leve, descontraída, fazendo com que os seus meninos e as suas meninas interajam com você nesse assunto. Na primeira aula eu mostrei que, embora não seja nenhuma novidade que falar sobre sexualidade com seus filhos seja uma prática, que gera proteção para o adolescente, muitas mães ainda têm dúvida de quando é chegada a hora para se ter essa conversa, e para isso eu apresentei algumas situações que muitas mães de púberes estão vivenciando e que mostram claramente que chegou essa hora de conversar com eles. Você já assistiu? Não? Então para tudo, volta lá, porque não vai adiantar nada você saber o que você tem que fazer para conversar com seus filhos sobre sexualidade, sem que você entenda que atitude que faz a gente perder essa hora de conversar sobre esses assuntos com os nossos filhos. Para a gente refletir sobre essas atitudes, eu trouxe para vocês nessa aula 3 situações. A primeira foi o que eu chamei de o isolamento de pais de adolescentes quando o seu filho ou a sua filha lhe comunica que é bissexual. É aquela situação que você se tranca como pai, como mãe, para o mundo, não fala com ninguém e fica ali sofrendo sozinho, sem buscar ajuda. Isso é um erro. O outro erro é responsabilizar a aborrecência pelo interesse sexual do seu filho ou da sua filha. Atribuir, por exemplo, ao comportamento rebelde o interesse deles por pornografia. E o terceiro e último erro é aquele que a sua atitude te leva a ser cúmplice de um abusador sexual. Porque se você se apoia naquela ideia de que o seu menino ou a sua menina ainda é muito criança para você poder falar de sexualidade, eu mostro como dessa forma você está criando um perfil ideal de família para que esse abusador sexual possa agir. Então, se você ainda não assistiu, corre lá e assiste. Porque é muito importante para você aproveitar esta segunda aula que você entenda como que essas atitudes, elas travam a conversa sobre sexualidade e afetam o fator principal para você conseguir interagir com seus filhos nesse assunto, que é a segurança psicológica. Mas agora vamos lá, vamos à aula de hoje, que é como cativar os seus filhos para interagir na conversa sobre sexualidade. Vamos nessa aula entender o que é segurança psicológica e como que a gente faz para poder promovê-la nessa relação com os nossos filhos. Só que antes, eu gostaria aqui de fazer uma pausa para agradecer a todas as pessoas que assistiram à primeira aula e também aos comentários que vocês deixaram lá na nossa comunidade do Facebook. Eu li e respondi a todos eles. Gente, eu amei ver se formando essa comunidade de mães, querendo criar na sua casa essa segurança psicológica para que o seu filho ou filha queira conversar com ela sobre sexualidade. Parabéns pelo interesse de vocês e pela participação. Mas vamos ao conteúdo de hoje. O que é segurança psicológica? Bom, esse termo é um termo que vem do mundo empresarial. Ele foi criado pela doutora Amy Edmondson. Ela é uma professora de Harvard. E de acordo com ela, a segurança psicológica é uma crença compartilhada por todos os membros de uma equipe, de que essa equipe ela é segura para a tomada de riscos interpessoais. Ou seja, um ambiente de segurança psicológica, ele é caracterizado pela segurança que os membros dessa equipe têm em emitir as suas opiniões, darem ideias, fazerem perguntas e, principalmente, caso estejam fazendo alguma coisa e corram o risco de errar, em saber que essa equipe vai estar lá para ajudá-lo e não para ficar lá culpando e condenando ele. Essa equipe vai ser capaz de transformar esse erro
em uma aprendizagem. E a segurança psicológica na conversa sobre sexualidade com o seu filho é o senso, né? A percepção que o seu filho tem de que o pai ou a mãe aguenta conversar com ele sobre sexualidade. Que os pais não vão envergonhá-lo, não vão desmerecê-lo, desqualificá-lo ou mesmo castigá-lo caso ele fale ou defenda alguma coisa contrária aos pensamentos e expectativas do seu pai ou da sua mãe. Nenhum filho quer ser rejeitado, parecer ignorante ou mesmo ser fora dos padrões que os pais esperam dele. O que caracteriza um ambiente familiar, né, que dê a gente uma ideia se ele é um ambiente seguro ou não para os nossos filhos conversarem sobre sexualidade? E o que uma mãe tem que fazer para isso acontecer? Isso é muito complicado. Calma. Para você desenvolver um ambiente de segurança psicológica na sua casa, o que você vai ter que entender é como é que funciona, né, esse fator de confiança e o impacto que ele causa na sua relação com o seu filho ou com a sua filha. Mas vamos lá, eu tenho muita coisa aqui para conversar com vocês. A segurança psicológica é um clima que é caracterizado pela confiança interpessoal e o respeito mútuo, no qual as pessoas elas se sentem à vontade para elas serem elas mesmas, perguntar, se expressar e interagir. Para isso, no meu método Papo Firme, eu defini 3 pilares: empatia, segurança em aprender e abordagem. Eu vou detalhar agora o que é mais importante em cada um desses pilares para que a gente consiga conversar sobre sexualidade com o adolescente. Vamos começar com a empatia. Eu vou usar aqui o conceito, né, de empatia que foi dado pelo Marshall Rosenberg, que é o criador daquele método CNV, comunicação não violenta. Para ele, empatia é a compreensão respeitosa sobre aquilo que aquela pessoa está passando. Para isso, ela exige 2 coisas: uma postura acolhedora, ou seja, aquela que o adolescente se sinta aceito, e responsabilidade. Fazer uma educação que a gente saiba o que é que a gente está fazendo. Vamos pegar aqui como exemplo essa postura acolhedora em relação à sexualidade. Vem comigo para a gente fazer uma reflexão aqui. Se a sexualidade, como eu falei na aula passada, ela é o principal evento da puberdade, você há de convir que os pais que acham que o interesse sexual na adolescência é uma coisa antinatural, anormal, com esse jeito de pensar, já violou o principal fundamento da empatia, que é aceitar a pessoa e as suas circunstâncias. Nas circunstâncias desse adolescente, a sexualidade é tudo de bom. Mas, na concepção dessa mãe ou desse pai, a sexualidade é tudo de ruim. Para poder haver uma atitude acolhedora com esse adolescente, é preciso haver uma visão positiva em relação à sexualidade. Tanto que no meu método Papo Firme, eu chamo de fazer as pazes com a sexualidade. Você precisa se conhecer, você precisa ter uma noção clara sobre o que você pensa sobre sexualidade. Qual o conceito que você tem sobre sexo e sexualidade, o que você pensa que é a sexualidade na adolescência nos dias de hoje, porque o que você acredita é a base que apoia essa postura e define os seus valores e expectativas que você tem em relação à sexualidade e o comportamento dos seus filhos. É isso que determina a construção do clima dessa conversa que você vai ter com seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Se você aprendeu que sexo e sexualidade são coisas ruins, do mal, associados à vulgaridade, sujeira, proibição e pecado, é natural que você não tenha bons olhos para a sexualidade. No entanto, quando você começar uma conversa com seu adolescente sobre sexualidade, a sua tendência vai ser você reagir de acordo com esses pensamentos que você tem. E esses pensamentos, eles são criados a partir de mitos e de tabus que são muito cruéis. São eles que favorecem o constrangimento na hora de conversar sobre sexualidade, além de fazer uma coisa horrível, que é a gente fazer um julgamento negativo dos nossos filhos. E aí não vai acontecer a empatia. A empatia pelos outros
só vai acontecer quando a gente se livra dessas ideias preconcebidas e julgamentos a respeito deles e das suas circunstâncias, né? Mas isso tem conserto. Nós, como seres humanos, podemos ampliar o nosso repertório. E ao ampliar o nosso repertório sobre sexualidade na adolescência, a gente pode quebrar esses mitos e tabus. Porque são os mitos e tabus que são os responsáveis pelo fato da gente desenvolver essa cultura de negação e de negatividade, né, diante da sexualidade. E dá só uma olhada, o perigo que é isso para a nossa relação com os nossos filhos. Tem uma frase do Daniel Goleman, aquele autor do livro Inteligência Emocional, que ele diz, nos primeiros milésimos de segundos, a gente já decide se gosta ou aceita uma determinada coisa a partir do quê? Do nosso repertório. E isso tem tudo a ver com empatia. Porque se a gente julga os nossos filhos, acha que o que ele fez ou deixou de fazer foi uma coisa errada, não é legal, ou então que isso não é coisa de criança, não tem como a sua menina ou o seu menino querer conversar com você sobre sexualidade. Veja só aqui um exemplo. Vamos imaginar que a sua filha de 12 anos está lá no quarto dela, se tocando, ou seja, se masturbando. E na hora que você percebe, isso, claro, te remete a uma situação de reprovação. Ou que você viveu, ou que você aprendeu, inconscientemente você vai fazer exatamente esse julgamento de que a masturbação é uma coisa ruim, reprovável. Portanto, para a gente poder ter empatia, a gente tem que ter esse primeiro passo, né? Ter essa consciência de que a gente está julgando o tempo todo. E segundo, que a gente julga de acordo com o repertório que cada um tem. Portanto, é preciso que a gente questione os nossos mitos, os nossos tabus, que a gente conheça a história da sexualidade, saber o que é sexualidade de fato, porque a gente mistura muito esses conceitos, pensa que sexualidade é só sexo, e entender, né, o funcionamento do sexo, sim, as motivações que a gente tem para fazer essa prática, o que é o prazer, como, né, que se dá essa função no ser humano. Porque os mitos, eles são uma representação coletiva, o jeito como uma sociedade pensa, um jeito de tentar explicar, né, essa dimensão humana e o mundo à sua volta. Só que essas explicações não são baseadas na ciência e nem tampouco têm uma estrutura que é vinculada diretamente com a realidade ou com a lógica. Quase sempre são simplificações de um fenômeno para os quais ainda não se tinha um conhecimento sobre o seu funcionamento e a sua origem. E esse não é mais o caso do sexo e da sexualidade, principalmente na adolescência. Pensa aqui comigo. Hoje a gente já sabe que o sexo é uma função natural e essencial da espécie humana. Do mesmo jeito que é comer, dormir. E aí, você já se perguntou por que a função sexual ela é tratada tão diferente das outras? Por que o sexo é o patinho feio das nossas vidas? Por que a gente aprende que deve ensinar os nossos meninos e meninas desde muito cedo como é que eles devem se alimentar e quando o assunto é sexualidade não pode? Isso é tabu. Se a gente quer que os nossos filhos conversem com a gente sobre sexualidade, sabe, é preciso a gente entender e respeitar a sexualidade para que a gente seja capaz de suportar falar sobre esse assunto com o adolescente. É preciso sentir como verdade que o seu menino ou a sua menina não vai perder o seu amor por lhe decepcionar. E nem tampouco vai ficar de castigo por aquilo que ele lhe perguntou ou que ela lhe perguntou, mesmo que isso seja alguma coisa, sabe, que você discorde, que você pense diferente deles. Por isso eu sempre digo, se você quer ter uma postura acolhedora, quer ser empática, olha, sempre é tempo para a gente fazer as pazes com a sexualidade. Já o segundo pilar do meu método é exatamente a segurança em aprender. É tranquilo para você que o seu filho ou a sua filha demonstre curiosidade e interesse em relação aos temas ligados à sexualidade? Você, por um acaso, já prestou atenção como é que eles se sentem na hora que eles vão buscar esse tipo de aprendizagem? Você estimula
os seus filhos adquirir esse conhecimento em sexualidade? Você sabe identificar o que é de interesse do seu menino ou da sua menina de acordo com a idade que eles estão? O que eles querem aprender? Gente, a adolescência, como diz Isamitiba, é o segundo parto dos nossos filhos. Da mesma forma que você se preparou para o primeiro parto, buscando entender como era que se dava esse desenvolvimento da gestação, dos cuidados para com o bebê e depois sobre a infância, para poder, dar todo o cuidado necessário a essa criança. Na adolescência, isso também é necessário, principalmente quando eles estão para entrar na puberdade. Porque, como dizia o Tiba, se na primeira gestação o que importa é o útero materno e as mensagens dadas pelos cromossomos, na puberdade, o útero que vai preparar essa criança para o segundo parto é o útero familiar. Agora, o que vai contar para os seus filhos é o como somos, é o jeito como os pais mostram, como eles vivem, sentem e agem diante da vida. E nesse caso, aqui especificamente, diante da sexualidade. Esse segundo parto, que é a adolescência, é o parto que agora eles vão nascer da família para a sociedade. E para isso, gente, eles precisam buscar a autonomia. Esse é um parto que só pode ser realizado pelo próprio adolescente. Mas claro que ele precisa da ajuda e do suporte da família para poder desbravar esse mundo adulto. A gente não gesta mais, não é? Nós não somos o responsável agora por essa gestação, mas a gente tem um papel de gerir essa passagem. Portanto, é fundamental que eles tenham segurança em aprender em casa, principalmente sobre sexualidade. E como é que está sendo a preparação para esse segundo parto do seu filho ou da sua filha? E que tipo de útero familiar seus filhos contam? É seguro para aprender? Ou eles têm medo de perguntar, de contar o que sabem, ou mesmo o que eles acreditam? O medo é o principal sinal de insegurança psicológica. Ele limita a aprendizagem e atrofia o desenvolvimento pessoal do seu filho. E isso é tudo que não pode acontecer nesse momento em que o seu menino ou a sua menina estão vivendo aí uma série de transformações. A chegada da puberdade traz muita novidade. É um pelinho aqui, é uma mudança de voz ali, um seio que faz que vai crescer e depois murcha. Ou seja, o seu filho ou a sua filha agora tem um corpo que eles ainda não se acostumaram. A menina, ela vai abraçar alguém, ela pisa no pé da pessoa. O menino não mede a sua força e acaba machucando o outro. E isso, gente, sem contar as cobranças que as pessoas que estão no entorno deles ficam em relação a tantas essas mudanças do corpo, mas também em relação aos seus sentimentos, aos seus relacionamentos afetivos, principalmente com os meninos, já ficam, e aí, já tá namorando? Cada mudancinha dessa vai gerando um sentimento diferente neles. E isso exige do seu filho ou da sua filha um jeito novo de lidar com ele mesmo e com as outras pessoas. E tudo isso gera muita dúvida sobre a sua normalidade. É por isso que é preciso a gente se preparar para esse momento dos nossos filhos. Porque se a gente sabe em que idade mais ou menos cada mudança vai acontecer no corpo deles, a gente vai acompanhando mais de perto. Ah, nasceu um pelinho ali. Ah, nasceu uma penuchinha. Ah, a pedrinha do seio já começou a se desenvolver. Enfim, você vai se envolvendo e vendo, não é, aquela criança crescendo no dia a dia, se transformando, sem susto, com naturalidade. E olha, gente, a puberdade é esse momento que a criança ela ainda está numa fase que ela aceita e busca com muita frequência a ajuda da mãe e do pai. Portanto, se o seu menino ou a sua menina percebe que os seus interesses estão sendo atendidos, eles se sentem prestigiados, respeitados e confiantes de que eles podem conversar com você sobre sexualidade. Por isso, a puberdade, ela é esse momento mágico na relação pais e filhos para a gente conquistar
a confiança e desenvolver a segurança em aprender sobre sexualidade. Por isso que eu insisto tanto que todas as mães, todos os pais devem aprender sobre a sexualidade na adolescência. Saber o que você pode esperar em termos de comportamento sexual deles. Aprender a identificar o que é que o seu filho ou a sua filha quer e precisa aprender sobre sexualidade em cada uma das etapas da adolescência. Esse conhecimento vai lhe ajudar a entender o seu filho e a fazer esse diagnóstico sobre o que interessa de fato ele aprender, ao invés de você ficar aí repetindo o mesmo blá 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 de sempre. Ai, gente, esse conhecimento sobre sexualidade na adolescência clareia as suas convicções sobre sexualidade e gera uma conversa com um conteúdo que o seu filho vai dar valor, a ponto de promover nele o desejo de aprender sobre sexualidade com você. Uma boa dica para você promover esse ambiente de aprendizagem agora é estimular esse conhecimento na sua casa. Crie, por exemplo, um momento assim familiar, como se fosse, não tem a roda de conversa? Fazer uma roda de leitura ou de assistir vídeos e traga para essa roda livros ou filmes que abordem, situações que são características da puberdade. Coisas que vão acontecendo com os personagens, como, por exemplo, crescimento, as transformações do corpo, a descoberta do prazer no corpo, masturbação, namoro, se sentir bissexual, que trate dessas questões de gênero, de risco na internet, de abuso sexual. Qualquer livro ou filme, eles trazem de um jeito ou de outro, esses comportamentos e essas atitudes. E aí a gente tratá-las numa conversa descontraída. Num exercício como esse, você vai perceber o quanto que o seu conhecimento sobre sexualidade pode promover a segurança em seus filhos de que vale a pena aprender sobre sexualidade com você. E por fim, o terceiro e último pilar é a abordagem. Muitas mães me falam: Lorena, eu quero falar com os meus filhos sobre sexualidade, mas eles não querem falar comigo. E essa, gente, é uma situação muito difícil, porque a motivação para falar de sexualidade não está em você, mas sim em a gente despertar neles esse interesse em querer falar com a gente. A notícia boa é que isso tem jeito, tanto que é exatamente por causa disso que eu estou aqui agora com você. O primeiro passo que a gente tem que fazer é não se acomodar a esse não. Procure encontrar razão por que ele ou ela está dizendo não e observe a forma como você está fazendo essa abordagem. Ele pode dizer não por temer não ser aceito. É porque o que você tem a dizer ele já sabe. Ou por temer que você descubra alguma coisa que na cabeça dele isso vai lhe decepcionar. Mas também pode ser exatamente a forma como você o abordou que pode ter causado algum medo. E como eu já falei, o medo é um bom companheiro, mas um péssimo conselheiro. Ele até que tem a sua importância, na nossa proteção, para a gente, não ser ousado demais e se cuidar. Mas um garoto ou uma garota que sente medo de falar sobre sexualidade com o pai ou com a mãe, vai sempre dar um jeito de escapulir dessa conversa. Para que eles queiram conversar com a gente sobre sexualidade, é preciso que a gente coloque a nossa atenção numa abordagem que gere confiança, que promova uma tomada de consciência e, principalmente, que desenvolva a responsabilidade dos nossos filhos. Para isso, fique aqui comigo, porque eu vou mostrar exatamente agora algumas das abordagens que eu utilizo no meu método Papo Firme e que já fez várias mães conseguirem conversar com seus filhos sobre sexualidade. A primeira delas é a tolerância com os erros. Na puberdade, os seus filhos já têm conhecimentos, algumas opiniões e uma postura frente à sexualidade que vão sendo expressos para você nessa relação que vocês estabelecem. Só que acontece, que por eles terem percorrido ainda um caminho muito curto e estarem ali vivendo emoções e sentimentos pela primeira vez, é comum que eles demonstrem uma certa falta de conhecimento, cometam alguns erros e tenham até uma certa incoerência, nas suas atitudes. Como é que você lida com essa situação?
Se você é do tipo de mãe que critica duramente os seus filhos, fica brava, ameaça, como por exemplo aquela mãe, né, que na primeira aula eu falei daquele garoto que a mãe pegou assistindo pornografia, você só acaba criando um ambiente de medo. E medo é insegurança. Para o seu filho ou a sua filha querer conversar com você sobre sexualidade, é importante que nesse momento a gente transforme o erro em aprendizagem. A segunda abordagem que eu trago no meu método é a abordagem indagativa. Vamos perguntar para os nossos filhos, vamos saber os motivos deles, conhecer o que levou aquele garoto a assistir pornografia. Essa é uma prática que você já pode aplicar agora na relação com seus filhos. Faça pergunta para eles e ouça. A gente não tem ideia da importância que é ouvir os nossos filhos. Quando você faz perguntas, você é capaz de gerar insights e desenvolver o pensamento crítico. Já a terceira abordagem é trazer a conversa sobre sexualidade para o nosso cotidiano. Para isso, é importante que a gente tenha consciência que a conversa sobre sexualidade, ela não é uma conversa única. Ela é uma conversa que precisa ir acontecendo a partir, de situações que vão ocorrendo, de perguntas que seus filhos vão fazendo, né, de curiosidades que são estabelecidas, de uma situação que vocês viram num filme, né? Lembra do exercício da roda de filme, da roda de conversa? A gente vai percebendo com essa conversa que no dia a dia a gente vai aprendendo a conhecer os nossos filhos, inclusive saber quais são os assuntos que eles já sabem e quais são aqueles que eles precisam ainda desenvolver. E por fim, eu vou trazer aqui para vocês uma abordagem que é a abordagem que define o meu método Papo Firme, que é a abordagem da complementariedade. Esse é um jeito muito especial da gente falar com os adolescentes e que eu tive a oportunidade de aprender com o meu professor, o Dr. Cornélius Rosenburg, na minha pós-graduação lá na Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele um dia me disse: Lena, você só vai ser ouvida por um adolescente se ele perceber valor na sua conversa. Como eles dizem, aprender algo de útil com você. A partir daí, eu desenvolvi uma abordagem na qual a mãe, ela tem clareza do que e por que ela quer falar sobre um determinado assunto com seu adolescente de sexualidade, buscando motivar essa conversa com seu filho ou com a sua filha através de um diálogo aonde o seu conhecimento ele entra como complementar ao conhecimento do adolescente. Ou seja, ouvir o seu filho e falar aquilo que ele ainda não sabe. Esse é um diálogo que agrega valor. Também tem uma outra abordagem importantíssima no Papo Firme, que é a negociação compartilhada. É muito importante que quando você vai colocar qualquer limite no seu filho ou na sua filha, que você faça uma negociação. E essa negociação precisa garantir a participação deles. Porque quando o adolescente participa do que está sendo estabelecido naquela negociação, não tenha dúvida, ele vai ter muito mais motivação e muito mais facilidade para cumprir com aquilo que ficou acordado. Agora você já sabe o que é a segurança psicológica e como é que ela impacta no relacionamento com seus filhos, principalmente para falar sobre sexualidade. E aí, você se sente preparada para promover esse clima de segurança no útero familiar do seu adolescente? Promover essa relação entre mãe e filhos sem medo? Fazer com que eles queiram conversar com você sobre sexualidade? Quando o seu filho ou a sua filha se sentem atendidos naquilo que lhe interessa e aprende com a sua mãe ou com o seu pai, ele quer conversar com você sobre sexualidade. Eu já mostrei aqui para vocês os principais pontos que eu identifiquei na elaboração do meu método Papo Firme em relação a como promover essa segurança psicológica, que é o que já deu para vocês perceberem o ponto-chave para fazer com que o seu adolescente queira conversar com você sobre sexualidade. Mas, quando a gente fala de sexualidade na adolescência, gente, são muitos detalhes, são muitos temas que a gente precisa aprofundar. E também cuidados, né, que a gente precisa tomar.
O ideal é ter um acompanhamento através de um método e seguir um passo a passo. Por isso que eu estou aqui compartilhando esse conteúdo com vocês, porque eu sei que são poucas as informações que ainda existem para ajudar os pais especificamente a conversar com seus filhos sobre sexualidade na adolescência. Mas eu sei também que vocês, nesse momento, já devem estar se perguntando: você tem algum curso com esse passo a passo sobre o seu método? Sim, é claro que eu tenho o meu curso Papo Firme. Ele é um caminho que os pais e as mães podem utilizar para se preparar para a puberdade dos seus filhos e desenvolver a segurança psicológica para que seus filhos queiram conversar com você sobre sexualidade. Nesse meu método, eu ensino a você como conversar sobre sexualidade abertamente com seu adolescente, de uma forma totalmente aprofundada e sem interferir nos seus valores e nos seus princípios. Nele, eu trago conhecimento sobre mitos e tabus que vão ajudar as mães a ficarem de bem com a sexualidade, conteúdo sobre puberdade, sobre adolescência, inclusive os jeitos sexuais de ser e ainda, óbvio, todos esses fundamentos sobre a conversa sobre sexualidade. E tudo isso totalmente mastigado, um verdadeiro passo a passo, aonde eu pego exatamente na sua mão e vamos caminhando juntas. Eu acredito que a gente pode ser uma mãe ou um pai muito mais eficiente se a gente se preparar para essa puberdade dos nossos filhos. É isso que vai fazer a gente conseguir conversar com eles sobre sexualidade, diante de um conteúdo completo, como esse que eu trago no Papo Firme, sobre puberdade. Você vai poder saber exatamente quais são as transformações que acontecem no corpo deles e por que que isso acontece. Ter esse conhecimento mais apurado sobre o desenvolvimento da sexualidade na adolescência vai ajudar você a identificar também quais são as necessidades do seu filho. Em que momento da adolescência ele se encontra? O que você precisa de fato ensinar para ele? Ou o que necessariamente eles precisam saber? Além, obviamente, de saber o que é que você está fazendo. E não ficar agindo com os filhos na base do achismo, das tentativas e erros, gerando apenas um clima de medo. Lidar com a chegada da puberdade sem ter se preparado é a mesma coisa que dar um tiro no escuro. Tem mães que até conseguem, mas a que custo? De uma insegurança e de um estresse imenso? Você não precisa passar por isso. O Papo Firme, ele fica instalado numa plataforma online, o que significa que você pode me assistir, me ver, falar comigo, de onde você estiver e quando você puder, sem precisar marcar nenhum horário para isso, porque o Papo Firme é composto de uma série de videoaulas gravadas. E além disso, você também conta com o meu acompanhamento pessoal e o suporte da minha equipe. Bom, daqui a alguns dias eu vou abrir mais uma turma do Papo Firme para aquelas mães que querem que os seus filhos na puberdade conversem com elas sobre sexualidade e que também querem contar com o meu acompanhamento. Mas por enquanto, aproveita aí essas aulas que você já está assistindo e já começa a fazer mudanças nesse seu relacionamento com seu filho para promover essa segurança psicológica e fazer com que eles queiram conversar com você sobre sexualidade. Na próxima aula, você vai descobrir como pôr em prática essa conversa sobre sexualidade com o adolescente de acordo com algumas situações, momentos e o jeito de ser tanto do adolescente quanto das mães. E também, óbvio, eu vou trazer em detalhes de como você pode se tornar minha aluna nessa próxima turma do Papo Firme. Agora, aqui embaixo tem um botão, clica nele e vai lá na nossa comunidade do Facebook. Lá é o nosso espaço para vocês deixarem os seus comentários a respeito dessas aulas. E eu fico muito curiosa, porque cada depoimento de vocês me diz se eu estou no caminho certo, se eu estou podendo ajudá-las. Porque é isso que me motiva a continuar fazendo esses meus eventos. Então, vai lá agora e comenta. Comenta se você conseguiu fazer os exercícios que eu sugeri hoje aqui nessa aula. O
que foi importante para você? Essa aula conseguiu abrir os seus olhos para alguma situação que você ainda não estava enxergando? Vai lá e deixa o seu comentário na nossa comunidade. Eu quero muito saber a sua opinião sobre essa aula. Até lá! Desde que eu resolvi ser mãe, eu resolvi estudar para ser mãe também. Então, eu acabei estudando sobre amamentação, alimentação, né? Como educar, forma de disciplina, né? Que eu gostaria. E estudar para mim esses padrões esperados do que é comum em cada idade me ajudou muito, né? Porque às vezes a gente acha, pronto, estou fazendo tudo errado. Ficava muito angustiada quando tinha que falar algo ou me colocar numa situação que envolvesse a sexualidade. Eu sabia como me colocar. Eu brigava, às vezes eu até gritava, porque eu não sabia como fazer. Hoje em dia eu já consigo conversar de uma maneira mais tranquila e conseguindo dar clareza, porque antes eu travava. Eu ficava, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E eu travava. E daí eu não conseguia nem pensar em como fazer. Então, para mim, o Papo Firme me ajudou bastante nisso.